Fala, galera linda do nono ano, tudo bem com vocês? Por aqui é a professora Letícia de Língua Portuguesa. Na aula de hoje nós vamos estudar um tema super interessante e que muitas pessoas têm dúvida, por isso eu resolvi trazer para vocês. E que muito provavelmente vocês usarão muito aí no dia a dia. Mas antes de nós falarmos da estrela da aula de hoje, que é o hífen, eu gostaria de lembrá-los que ele se trata de uma notação léxica. Pois é, você já ouviu esse nome antes? Ainda não? Então nós vamos aprender sobre esse assunto na aula de hoje. Vem comigo. O que são essas notações léxicas? São sinais acessórios que servem para auxiliar na pronúncia das palavras. E quais são essas notações léxicas? Vejamos a seguir. A primeira delas é o acento circunflexo, que é empregado nas vogais tônicas e semifechadas, como o A, o E e o O. Exemplos: quando eu falo tâmara, olha só, eu coloco um acento circunflexo no primeiro A. Quando eu falo efêmero, eu coloco um acento circunflexo aí no segundo E. E quando eu falo tômbola, eu coloco um acento circunflexo no primeiro O. Então, ele sempre será usado no A, E ou O, tá certo? É aquele que vocês chamam de chapeuzinho. O acento agudo, ele é usado nas vogais tônicas, I e U. Exemplo, íngreme ou útil, por exemplo. E nas vogais tônicas abertas e semiabertas, que é o A, o E e o O. Como, por exemplo, átomo, sintético ou sólido. E o acento grave? O acento grave é aquele indicador da crase, que nós não vamos falar dele na aula de hoje. Quem sabe, né? Nas próximas aulas eu posso trazer para vocês a respeito da crase. O til, ele serve para indicar nasalidade e ele é empregado com as vogais A e O, como, por exemplo, sabão, reflexões. E a cedilha? A cedilha é utilizada com a letra C e ela vem sempre antes das vogais A, O e U. E ela tem som de quê? De SS, isso mesmo, ela tem o som de dois S. Nunca vem no início das palavras. Aí a gente pode encontrar a cedilha nas palavras, por exemplo, açúcar, taça, caçula, faço. O apóstrofo, ele é usado para indicar a omissão de um fonema, tal como acontece nas palavras que são compostas e ligadas pela preposição de, como por exemplo, gota d'água. Eu não falo gota de água, eu retiro aquele e coloco como se fosse uma vírgula em cima do D. O nome disso é apóstrofo, isso mesmo, apóstrofo. Não se confunda com o aposto, né, que é um termo acessório da oração que nós já estudamos, não tem nada a ver um com o outro. Aqui é apóstrofo, tá certo? E finalmente o hífen. O que é o hífen e para que ele é usado? O hífen é aquele tracinho, né, que tem entre as palavras e ele é usado em palavras compostas com pronomes oblíquos e também para separar sílabas. Então, vocês se lembram que nós já trabalhamos a colocação pronominal e que em alguns casos nós teremos o hífen, que é aquele tracinho entre as palavras? Então, por exemplo, pós-moderno vai ter hífen. Depois eu vou explicar, né, em cada situação que o hífen vai aparecer. Amai-vos, aí que eu tenho um pronome depois do verbo, também vai aparecer. Ou se eu quero separar também as sílabas, tá certo? E aí, quando então que nós vamos usar o hífen, Letícia? Então nós veremos aqui algumas regrinhas de quando que nós vamos usar o hífen e eu vou trazer também algumas em que nós não usamos o hífen e que nós costumamos errar por colocar esse hífen aí que não existe. Então, em primeiro lugar, após os prefixos es, sem, além, a quem, pós, pré e pró. Então, aqui nós temos os exemplos: ex-marido, sem teto, além-mar, pré-escola, aquém-oceano, recém-casados e pós-graduação e pró-ativo. Mas aqui eu quero lembrar vocês
O que é prefixo? Prefixo é aquela pequena parte da palavra que vem antes do radical. Em segundo lugar, nós usamos o hífen entre vogais iguais. É o caso, por exemplo, de anti-inflamatório. Olha só, terminou com i, o prefixo anti terminou com i e inflamatório começou com i. Então, eu preciso colocar um hífen. Contra-atacar, terminou o prefixo contra com a e começou a atacar também com a. Então, eu preciso de quê? De hífen. Micro-ondas é o mesmo caso. Muita gente escreve micro-ondas tudo junto. Mas não, micro-ondas ele tem hífen por quê? Porque micro termina com O e ondas também começa com O. Então, eu preciso colocar o hífen. Terceira regrinha, entre consoantes iguais. Eu trouxe para vocês alguns exemplos. Interracial, aqui eu termino com R e começo com R. Então, se eu termino com R e começo com R, eu preciso de quê? São consoantes iguais, então eu preciso de hífen. A mesma coisa também com subbibliotecário, quase não saiu. Subbibliotecário. Então, terminou com B, começou a palavra seguinte com B, então tem hífen. Super resistente é o mesmo caso. Termina com R, começa com R, coloco o hífen entre as duas palavrinhas. Quarta regrinha, antes de palavras iniciadas com H. Então, super-homem tem hífen. Anti-higiênico também tem hífen. São os dois exemplos que eu trouxe. Mas tem uma exceção na palavra sub-humano. Essa palavra sub-humano, o que aconteceu com ela? Ela perdeu o H. Então, ela é escrita junta, não tem necessidade do hífen, mas foi retirado o H. Quinta regrinha, palavras compostas por justaposição. O que seria essa justaposição? São palavras que se juntam, mas elas não têm perda fonética, ou seja, elas não perdem nenhum dos sons. E elas apresentam uma unidade semântica. Então, são palavras que se juntam e elas têm apenas um significado. São duas palavras, mas quando elas se juntam, elas vão ter apenas um significado. Como, por exemplo, segunda-feira. Eu tenho a palavra segunda e tenho a palavra feira. Mas quando eu junto as duas, segunda-feira, eu tenho um único sentido, que é um dia da semana. O mesmo acontece com guarda-chuva e com arco-íris, tá certo? Sexta regrinha, em palavras compostas derivadas de topônimos. O que são topônimos, professora? São aquelas palavras que indicam o lugar de onde uma pessoa veio, a origem, né, de uma pessoa. Então, se eu falo Belo Horizontino, eu estou falando de alguém que veio de Belo Horizonte. Se eu falo sul mineiro, eu estou falando de alguém que é do sul de Minas. E assim por diante. Então, toda vez que eu falar de topônimos, eu preciso aí desse hífen, tá certo? E o próximo, com palavras compostas que vão designar espécies animais e botânicas. Então, nome de animais, nome de plantas, sempre terá o hífen. Como, por exemplo, erva doce, couve-flor, bem-te-vi, pimenta do reino e assim por diante. Todas que designarem espécies animais ou botânicas têm hífen. E o próximo, com o prefixo vice, sempre terá hífen com o prefixo vice, como, por exemplo, vice-diretor, vice-presidente. E a regrinha número 9, com o prefixo sub, usa-se o hífen também diante das palavras iniciadas por R. Então, um exemplo aqui, ó, sub-região, tá bom? E a 10ª regrinha, com os prefixos circum e pan. Usa-se o hífen antes das palavras iniciadas por M e N e vogal. Então, aqui quando aparecer circum e pan, vocês vão usar sempre que aparecer, após, né, esses prefixos, sempre que aparecer o quê? O M, o N ou uma vogal. É o caso de circunnavegação ou pan-americano. E agora nós veremos as situações em que nós não usamos o hífen, né, que pela regra a gente não utiliza o hífen,
pela gramática, mas a gente acaba colocando o hífen. Então, por isso que eu trouxe para vocês. Primeiro, quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa com a consoante, exceto quando tiver o R e o S. Então, vamos lá. Autopeças, por exemplo, termina a primeira palavra auto, né? O prefixo termina com O e peças começa com P, que é uma consoante, então não precisa de hífen. Seminovo, semi termina com I, que é uma vogal, e termina com N, e começa a palavra seguinte começa com N, que é o quê? Uma consoante, então não precisa de hífen. O mesmo caso de ultramoderno. Aqui eu tenho ultra, que é o prefixo, e ele termina com a vogal A. E eu tenho moderno, que começa com uma consoante, com a consoante M. Então, não tem necessidade desse hífen. Vamos ver o próximo caso agora. Entre vogais diferentes. Lembram-se lá, olha, entre vogais iguais tem hífen. Entre vogais diferentes, não tem hífen. É o caso de autoescola, infraestrutura, semi-analfabeto. Também, quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar com R ou S. Aí, nesse caso, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos duplicar essas letras, a letra R ou a letra S. Olha só, antissocial terminou, o prefixo aqui terminou com I. O segundo elemento começou com S. Então, se terminou com vogal e começou com S, eu vou dobrar o S. Então, antissocial não tem hífen e vai ficar com 2 S's. O mesmo acontece com contra-regra. Tem o prefixo contra, que termina com A, e começa o segundo elemento, que é regra, começa com a consoante R. Então, não tem hífen e eu dobro o R. O mesmo também é com mini saia, acontece a mesma coisa do S. Então, eu vou dobrar esse S aí de mini saia. O próximo, quando o prefixo termina em consoante e o segundo elemento começa com vogal. Quais os exemplos, professora? Hiperativo, interestadual, super interessante. Olha só, o prefixo terminou com a consoante, vamos aqui pegar o super interessante. Terminou com a consoante R, super. E o segundo elemento começou com a vogal I. Então, não tem hífen, tá certo? Entre palavras formadas por aglutinação. Então, quando que vai ser a aglutinação? Quando eu juntar duas palavras, né? Uma que tem significados diferentes, mas quando eu junto essas palavras, elas terão um único significado. Então, aqui, por exemplo, girassol, paraquedas e pontapé. Também nunca terá hífen. Em palavras compostas que apresentam elementos de ligação. É o caso de dia a dia, fim de semana, pé de moleque. Nossa, esse pé de moleque aqui tá bom, hein, gente? Tá parecendo que tá bom. Dia a dia é um que eu vejo muitas pessoas errando. Então, dia a dia, ele é uma palavra composta e ele apresenta elemento de ligação. Então, você não vai utilizar o hífen. Exceto, aí tem uma exceção aqui nesse caso, as palavras cor de rosa e pé de meia. E também lembrando, né, gente, das espécies animais e botânicas, que apesar delas apresentarem esse elemento de ligação, elas precisam do hífen, tá certo? E aí, próximo, com o prefixo co. O que vai acontecer? Ele aglutina-se com o segundo elemento, então não tem hífen. Então, toda vez que aparecer o prefixo co, nós não vamos utilizar o hífen, como, por exemplo, coadjuvante ou coordenador. E agora, no meu momento Fica a Dica, eu trouxe para vocês o seguinte, a palavra bom dia. Vocês sabiam que existe bom dia com hífen e bom dia sem hífen? Pois é. Quando que o bom dia vai ter hífen? Quando nós falamos a respeito dele. Ou seja, quando eu falo sobre o bom dia, ele tem que ter hífen. Como assim? Olha esse exemplo. Letícia me deu um bom dia acolhedor.
Aqui eu estou falando do bom dia e não estou falando bom dia, entende? Então, quando eu falar a respeito da saudação, ela vai ter um hífen, tá certo? E o bom dia sem o hífen é quando eu vou saudar alguém, quando eu vou dar bom dia a alguém. Por exemplo, bom dia, Letícia. Então, e sempre após esse bom dia aí, que eu vou saudar alguém, o que eu coloco? Uma vírgula, tá certo? E aí, o que acontece? É o mesmo caso para boa tarde e boa noite, tá bom? A gente não pode esquecer disso. E para fechar nossa aula com chave de ouro, o que nós teremos hoje? Um game, isso mesmo. Nós vamos ter um game aí para poder treinar o uso do hífen. Então, vamos lá? Então, vamos ao nosso joguinho nono ano. Começar! Marque a opção incorreta quanto ao uso do hífen. Vejamos aqui, Vitória Régia, Autoescola Peixe-Boi. Vitória Régia e Peixe-Boi são espécies animais e botânicas, então elas têm hífen. Qual que é a opção correta, então? Autoescola, que não tem hífen. Vamos para a próxima? Selecione a opção correta. Micro-ondas, sem hífen e junto. Letra B, micro-ondas com hífen ou micro-ondas separado. Qual que é a opção correta? Vocês se lembram? Micro-ondas com hífen, muito bem. Vamos à próxima. Quanto ao uso do hífen em relação às letras R e S, marque a opção correta. Antissocial, contra-regra ou mini-saia. Qual que é a opção correta? O que a gente faz quando nós terminamos uma palavra com R ou S e em seguida aquela palavra começa com R e S também? O que acontece? A gente dobra o S ou a gente dobra o R. Então, a opção correta é mini-saia sem hífen e não colocamos o hífen, né? Próximo, não tem hífen em bem-te-vi, dia a dia, bem-vindo. Qual que não tem hífen? Dia a dia, será? Isso mesmo. Próxima, marque o prefixo abaixo que não é seguido de hífen. Prefixo é aquela parte da palavra que vem antes do radical. Lembrados? Então, qual dessas que não tem hífen, que não é seguida de hífen? Pós, recém ou có? Qual delas? Có, muito bem. E nós acertamos todas. Isso aí, acertamos todas. Vocês gostaram do joguinho de hoje, pessoal? Eu espero que ele tenha ajudado aí a memorizar. Vocês podem acessar mais jogos, tá bom? A partir do link que vai estar na plataforma para vocês. Agora é com vocês, estudantes. Para ter acesso às nossas atividades da plataforma, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Faça todas as atividades e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Reveja as aulas, deixe seu joinha e nos acompanhe nas outras redes sociais. E nós nos encontramos na próxima aula.